paz seja convosco, desejo sobre a tua vida, sobre a tua família, toda sorte de bênçãos e que diariamente, através da palavra do Senhor, nós possamos crescer e colocar em prática os ensinamentos, a direção do Espírito Santo na nossa vida, pois o maior desejo de Deus é que nós possamos nos tornar a semelhança de Jesus. Falaremos hoje acerca do domínio próprio, o autocontrole, pois isso tem feito muitas pessoas, ao invés de avançarem, retrocederem e estarem mais perto daquilo que Deus planejou para a vida delas. Provérbios 25, 28 diz: como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Uma cidade sem muros é uma cidade sem proteção que facilmente é invadida. Da mesma forma, quando nós não temos domínio próprio, quando nós não temos o autocontrole, disciplina sobre os nossos pensamentos e as nossas emoções, nós somos facilmente derrubados. Nós somos facilmente invadidos por sentimentos negativos e atitudes negativas. Porém, Deus, através do Espírito Santo, quer fazer na nossa vida uma transformação. Cada um de nós tem um tipo de temperamento. Todo temperamento tem suas virtudes e também os seus defeitos. Então, cada um de nós sabe qual é a sua maior fraqueza. Por isso que todos os dias nós precisamos abrir o nosso coração diante do Senhor através da oração e pedir que o Espírito Santo nos transforme. As emoções, elas fazem parte da nossa vida e estarão conosco até o dia da nossa morte. Então, ou nós controlamos as nossas emoções, ou as nossas emoções irão nos controlar. E quero te dizer, diante do problema, diante da tempestade, diante de uma situação difícil, as emoções vão nos trair. As emoções, elas não duram muito. Elas roubam aquilo que Deus tem para nós. Então, que nós possamos entender que para sermos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos pedir a Deus domínio próprio, autocontrole, autodisciplina. Então, como é que nós desenvolvemos? Em primeiro lugar, precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Tiago 1,14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, nós somos tentados naquilo que é a nossa fraqueza. Então, eu preciso diante de Deus apresentar o pecado, apresentar a área a qual eu sou mais vulnerável. Tem pessoas que são muito explosivas, temperamentais, tem pessoas que são muito controladoras, querem tudo do seu jeito. Ou tem pessoas que são de um certo tipo assim, em cima do muro. Não tá nem aí, tá indiferente. E na nossa vida nós não podemos viver passando por ela em brancas nuvens. Nós temos que dosar, nós temos que ter equilíbrio. Nem podemos ser mandões, briguentos, mas também não podemos ser passivos, não podemos ficar em cima do muro. Então, que cada um, você que escuta essa palavra, você sabe aonde você já feriu alguém por causa do seu temperamento, ou onde mesmo você se feriu por não ser uma pessoa de atitude. Que nós possamos apresentar a Deus as nossas fraquezas, dizer aonde precisamos de ajuda. Depois, precisamos evitar a negação. O que é isso? Tem pessoas que camuflam, mentem, escondem as suas fraquezas por vergonha. Sabe que precisam ser moldadas, trabalhadas, mas não falam nada para ninguém. E são pessoas que vivem ressentidas, que têm ressentimento. O que é ressentimento? É ressignificar, é sentir novamente o problema. Tem pessoas que ficam ali pensando, remoendo, e isso não leva a nada. Nós temos que apresentar diante do Senhor e pedir a solução. E saiba, Deus já tem a cura. Outra coisa, evitar a racionalização. Por exemplo, é achar desculpas para justificar a fraqueza, justificar o problema. Ah, eu acho dessa forma, mas é porque você não conhece a minha vida.
Ah, minha infância foi difícil. Ah, eu tive pais que eram omissos. Ah, eu tinha pais que eram muito controladores. Ah, o meu relacionamento, meu casamento, isso e aquilo. A pessoa fica dando desculpas. E quando a pessoa fica dando desculpas, o que acontece? Está perdendo energia, tempo e não está se ajudando para que haja cura. Quero te dizer, existem pessoas que são ladrões de tempo. O que é isso? Pessoas que querem plateia, pessoas que ficam justamente o que? Racionalizando. Ai, por que isso? Que fica querendo plateia para que, posando de vítima, para que os outros tenham pena. Jesus, ele chegava para a pessoa, quando tinha uma pessoa na frente dele necessitada, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Jesus perguntou isso para um cego, Jesus perguntou isso para um paralítico. Era óbvio que o cego queria enxergar, que o paralítico queria andar. Mas Jesus queria saber a motivação do coração. Então Deus pergunta hoje, qual é a motivação do seu coração? Nós queremos resolver o problema ou queremos ficar falando sobre o problema? E além disso, sabe o que acontece também? Essa questão da racionalização faz com que a gente se apoie em moletas emocionais. Pessoas que só falam do problema e não resolvem são aquelas que quando você quer ajudar, que você quer arrancar a muleta dela, ela não deixa. Ela já fica presa, aninhando, paparicando aquele problema. Deus nos chamou das trevas para a sua luz. Jesus já nos tirou da escravidão para que fôssemos livres através do Espírito Santo. Então que hoje o Espírito Santo abra a minha mente, a tua mente, para nós olharmos para dentro de nós, ver a mudança necessária, porque não existe temperamento melhor que o outro, não. Todo ser humano tem um temperamento que tem virtudes e que tem fraquezas. Mas nós podemos ser o quê? Aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Então, larga essa muleta que você está segurando. Larga essa muleta emocional. Deus não te chamou para andar por causa de muleta, não. Ele quer que a gente ande passo a passo, firme com o Espírito Santo. E por último, evitar a projeção. O que é isso? É ficar aumentando o nível de racionalização. Aumenta-se as desculpas, fazendo o quê? Culpando os outros pelo problema e fazendo, sabe o que também? Projetando nos outros o defeito que é seu. Às vezes a pessoa, ao invés de olhar para dentro de si, projeta no outro, fica com a lupa vasculhando, medindo, procurando problema na vida das outras pessoas. Jesus disse que nós temos que olhar para nós, que nós temos que pedir perdão e ao invés de acusar, que nós possamos ser o que? Pessoas tratadas, moldadas, lapidadas pelo Espírito Santo. Então, que nós não venhamos fazer, que a gente venha evitar a negação, a racionalização e a projeção. Que sejamos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas atitudes. Se estamos tendo frutos ruins, se estamos tendo uma colheita negativa, de alguma forma pode ser que por causa das emoções, elas te traíram, elas nos traem e está fazendo a gente se afastar daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, quando nós reconhecemos nossas fraquezas, evitamos esses pontos negativos, buscando a cura em Jesus, o que é que ele nos fala? Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reconhecer que precisamos de cura, libertação, uma mente moldada, segundo a palavra de Deus, é o primeiro passo para a vitória. Através da nova vida que Jesus nos dá, o Espírito Santo vem fazer morada em nós e ele faz com que a nossa mente seja curada através da promessa, através da palavra do Senhor. Então, deixe o passado para trás. O lugar do passado é lá atrás e não hoje, te perseguindo. O maior exemplo disso é Paulo. Ele foi um perseguidor da igreja primitiva. Ele perseguia os cristãos em nome da lei. Mas quando ele teve um encontro pessoal com Jesus e entendeu que ele estava no caminho errado, ele se converteu. O que é converter-se? É uma conversão, sair, convergir de um caminho errado e ir para outro. E Paulo, ele diz em Filipenses 3, do
versículo 3 ao 14, de forma resumida. Mas uma coisa que faço é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Não importa quantas vezes você caiu, se você foi ferido ou se você feriu. Se você está na presença do Senhor e busca o arrependimento, peça perdão. Deus, eu não quero ser controlado pelas minhas emoções, eu não quero ferir, nem quero ser uma pessoa machucada pelas emoções, pelas minhas atitudes erradas. Então, o fracasso é justamente não tentar. Quando nós buscamos, Deus se manifesta na nossa vida. E um conselho também. Essa questão, muitas quedas que nós temos é por causa de pessoas, circunstâncias, situações negativas que fazem com que nós sejamos tentados. Se existem lugares ou certas pessoas que te fazem cair, que te alimentam negativamente, evite esses lugares, evite essas pessoas, porque não adianta ficar orando, pedindo a Deus e estar no meio e em situações com pessoas que vão te fazer cair. Por último, que nós possamos buscar a face do Senhor, esquecer o passado, projetar a nossa bênção que está à nossa frente através de Jesus e controlar os sentimentos negativos. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, que nós possamos nos sujeitar ao Senhor através da palavra, através da oração. Isso é resistir o inimigo, isso é resistir o diabo. Não é você indo lá, ficar frente a frente com quem vai te fazer cair, ou em situações, lugares que afloram o teu pecado. Que nós possamos deixar o Espírito Santo nos moldar. Não deixar as emoções nos controlarem, mas ao contrário, que o Espírito Santo venha nos transformar. Não é da noite para o dia, é uma caminhada diária. Vai ter dias que nós não vamos explodir com os outros, mas vai ter dias talvez que a gente vai explodir. Vai ter dias que a gente vai engolir coisas calado, quando deveríamos abrir a nossa boca, dar a nossa opinião, falar o que não está gostando, porque preste atenção, as pessoas fazem conosco aquilo que nós permitimos. Quem tem que se amar primeiro sou eu. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu primeiro me amo, me valorizo para eu reconhecer o outro. Em nome de Jesus, eu quero declarar que a disciplina, o autocontrole na tua vida seja desenvolvido, porque é um fruto do Espírito, é o que Deus espera de nós. Amém? Oremos. Pai, eu te apresento a nossa vida, as nossas atitudes, que nós não venhamos ser traídos, Senhor, por emoções, sentimentos negativos, mas que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós, que o domínio próprio faz parte do caráter cristão. Deus abençoe este homem, esta mulher, esta família, esta casa, que as pessoas venham se respeitar mutuamente e que nós não venhamos ser escravos das nossas emoções, mas que possamos ser pessoas maduras, pessoas com pensamentos saudáveis, com atitudes saudáveis, que as pessoas vejam em nós a maturidade, o brilho do teu Espírito Santo, que nós possamos ser pessoas que incentivam, que ajudam e não pessoas que são negativas, pessoas que estão com muletas espirituais, mas ao contrário, que possamos estar andando firmes na caminhada, buscando a tua face, sendo transformados pela tua palavra, pela cooperação do teu Espírito Santo. Eu declaro a vitória na nossa mente, nas nossas emoções, e que nós venhamos ser árvores frondosas, que nós possamos dar fruto digno de arrependimento e que nós possamos ser prósperos em todas as áreas da nossa vida. Senhor, abençoa a nossa mente, abençoa o nosso temperamento, que as nossas emoções venham ser blindadas, que nós venhamos ser controlados pelo teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, te proteja e te livre de todo mal.